Você sabia que tem aumentado a preocupação com o consumo de pornografia entre crianças de 10 a 13 anos? Pois então, fica aí, que esse assunto do vídeo de hoje interessa. Em 2015, a Childline fez uma pesquisa entre jovens de 10 a 13 anos e uma de suas descobertas foi que 1 em cada 5 jovens tinha tido algum contato, algum encontro com a pornografia, e isso tinha sido perturbador, preocupante para esses próprios jovens. Outra coisa que chamou a atenção é que esse mesmo grupo, 1 em cada 5, se sentia de certa forma com uma adicção, com um vício no contato com a pornografia, ou seja, não se sentia no controle com o fato de observar, de ver pornografia. Uma das coisas que chamou a atenção também nesse grupo, no estudo feito com esse grupo, foi o fator agressividade. A agressividade no meio dessas crianças e pré-adolescentes era um fator que também aumentava. Eles mesmos, os próprios jovens, na pesquisa, relatavam perceber um aumento da agressividade nas suas relações. Uma delas, uma jovem, uma menina, ela fala sobre ter sido forçada e abusada pelo namorado quando tinha 12 anos, exatamente por causa de achar que aquela situação que ela via na pornografia e que ele também consumia na pornografia era real. Algumas vezes a ideia era até reproduzir aquelas coisas vistas nos vídeos pornográficos na vida real, no relacionamento deles. Um jovem de 15 anos, um pouco mais velho, ele admitiu que via pornografia e que com o tempo ele começou a assistir pornografia com as cenas mais agressivas. E ele mesmo percebeu um aumento na agressividade dele nas relações que ele tinha, não só de namoricos com as meninas, mas em outras áreas da vida dele também. Ele percebeu esse aumento da agressividade na sua própria vida. Num primeiro momento ele achou que não tinha nada a ver. Ele não achou que a pornografia fosse alguma coisa perigosa, até que ele começou a se dar conta, com o passar do tempo, da dificuldade que ele tinha em deixar aquilo e como é que ele tinha se tornado depois de consumir aquele período de tempo. Para além da pesquisa, eu me atreveria a dizer sobre a realidade que chega para a gente hoje desse consumo em idade tão cedo, tão jovem, porque aqui mesmo no consultório eu tenho encontrado situações de crianças de 7, 8, já atendi pacientes de 9, 12, 13 anos, que já vem com histórico de consumo de pornografia, através de grupos de WhatsApp da escola, através até de ver coisas no celular dos pais, no tablet, no computador, outras vezes por uma questão assim, tipo de descuido mesmo, A criança vai ver alguma coisa na internet e recebe uma chamada ali, alguma coisa, e ela vai abrir para ver o que é, e de repente aparece lá uma cena, um vídeo, um pedaço de alguma coisa que tem um conteúdo pornográfico adulto, e a criança fica ali à mercê disso, e a gente muitas vezes não tem esse controle porque não estamos próximos, estamos fazendo outra coisa e achamos que inocentemente ela não vai nunca saber como acessar essas coisas. Mas o que é importante ressaltar é que essas coisas hoje chegam muito facilmente até as crianças. Essa é uma das coisas que as pesquisas sobre isso também têm ressaltado, que hoje há uma facilidade de ter o contato com conteúdo pornográfico que a gente não tinha há décadas atrás. Então, em qualquer momento, a gente tem pornografia em formato de desenho. Então, às vezes, a gente olha de longe e acha que a criança está assistindo desenho animado e ela pode estar assistindo conteúdo adulto e a gente não sabe. Então, a facilidade com que a internet permite, com que a gente tenha o acesso, hoje, tem realmente empurrado muitas das nossas crianças a ter um contato com o conteúdo adulto muito antes da idade que eles são capazes de lidar com aquilo na cabeça deles. Muito antes de que eles tenham informações que o próprio corpo deles nem está preparado, porque uma criança de 7 anos nem entrou na puberdade ainda, entendeu? Então uma criança de 8, 9, então se a gente for pensar, tem cada vez chegado muito mais cedo, e a internet com a sua facilidade de banda larga, de conteúdo, assim, de ter um amplo conteúdo e de acesso rápido e fácil, tem proporcionado que esse número realmente cresça e aumente.
E os pais muitas vezes não têm controle sobre o que os filhos andam assistindo. E alguns pais, ultimamente, né, a gente percebe muito isso, eu pelo menos com os meus pacientes percebo muito isso, que tem aquela coisa do dar o celular para o filho e nunca mais vai lá assuntar para ver o que está acontecendo. Dá o tablet para o filho e nunca mais vai acessar, não vai olhar o computador. Então, assim, quando a gente tem 10, 12, 13, aliás, até a gente fazer maioridade, a gente tem que ter uma responsabilidade sobre essas crianças e adolescentes. Eles, nessa idade, eles têm sim que ter liberdade para crescer, para ser adulto, mas não é que pode tudo, entendeu? A gente tem que ajudar eles a fazer as coisas com responsabilidade, mas tem que ficar de olho, sim. Sabe aquela coisa que a minha mãe dizia, não pode ficar de porta fechada, deixa a porta aberta. É que hoje a gente não, a porta aberta é estar vigiando no sentido de monitorando o que as crianças e adolescentes andam vendo, trocando na internet. É inevitável, gente. Nós precisamos hoje conversar mais com as nossas crianças, pré-adolescentes principalmente, né? Até porque estão chegando à puberdade muito mais cedo, mas é necessário conversar sobre comportamento sexual, sobre respeito, sobre o momento de consentimento. Então vamos ficar espertinhos aqui, porque às vezes a gente quer evitar o assunto da sexualidade, mas é exatamente isso que pode ajudar, que pode proteger, que pode evitar maiores danos para a vida sexual, para a vida e saúde mental das nossas crianças. Aquela pesquisa da Childline mostrou que aquelas crianças, elas reconheceram que o contato com a pornografia deixaram eles deprimidos, com problemas de imagem corporal, com problemas nas relações, nas aproximações, se sentindo pressionados em realizar determinados atos sexuais, determinadas coisas sexuais com o seu, sei lá, ficante, parceiro, nessa idade eu nem sei se a gente pode dizer namorado, né? Mas fica pressionado a fazer essas coisas por causa desse contato que teve anteriormente com a pornografia. Então, a pornografia, ela não educa, ela traz uma ideia equivocada sobre relação, sobre sexo, consentimento, agressividade, homem, mulher, seja lá o que for. Nós precisamos mostrar uma outra coisa para eles. E para isso nós precisamos trazer uma educação sexual saudável, sadia. Então não sei se está cabendo muito, né? A pessoa está adiando demais ter essa conversa com a criança, com o adolescente, pré-adolescente que tem em casa. A gente precisa falar mais sobre isso. Isso protege as nossas crianças. E eu ainda iria até muito mais além disso. Eu acho que nós precisamos também derrubar o preconceito de começar a falar sobre pornografia com as nossas crianças, com os nossos pré-adolescentes. Eu não estou aqui falando que a gente vai estimular, não é isso, mas a começar a falar dos perigos que essas imagens, que esses vídeos, que essas coisas que eles recebem, muitas vezes sem saber o que fazer com aquilo, que eles recebem nos grupos, nos amigos, numa pesquisa que estão fazendo na internet. A gente precisa falar sobre isso, sobre como é importante eles estarem preparados para como reagir, para o que fazer quando esse conteúdo chegar. E se eles já estiverem em contato com isso, para eles ficarem atentos, para eles saberem que, onde é que eles estão entrando, porque muitas de nossas crianças estão sendo envolvidas por isso porque elas não têm noção de onde é que elas estão se metendo, entendeu? Então a gente precisa falar. Então, cuidado com o fato de você achar que falar sobre sexualidade tá ainda muito cedo, que falar sobre esse tema não é o momento, porque pode ser que, pelo que a investigação, a pesquisa trouxe aqui, que pode ser que ele já tenha contato, que ele já está sabendo. E aqui eu quero dizer uma outra coisa. Todas as crianças que aqui no consultório a gente descobriu que elas estavam vendo pornografia, os pais não sabiam. Eles não faziam ideia de que aquele conteúdo já fazia parte da vida daquelas crianças fazia tempo. Então, às vezes, você até acha que você sabe, entendeu? E pode estar acontecendo alguma coisa por aí. Então, numa conversa, numa abertura, a gente consegue com que eles possam falar sobre essas coisas que os inquietam. A pesquisa diz que perturba, eles se sentem mal.
Só que eles se sentem tão atrapados, tão enrolados nesse negócio, caíram nessa armadilha e não conseguem sair. Então precisa desse adulto de confiança, não para ir brigar, não para ir, sabe, punir, não é isso, mas é para trazer o assunto, para falar do que é positivo, para falar do que é negativo, para mostrar, sabe, o caminho, para afastar eles do mal e ajudar eles a lidarem, porque assim, vai ter que lidar com isso para a vida inteira. Depois eles vão ter que fazer as próprias escolhas deles. E seria muito bom, seria muito saudável que eles já tivessem aprendido alguma coisa com os seus adultos de confiança. Ia ser muito 10. Então, cuidado, porque quando você pensa em não falar sobre esse tema com eles, tem um monte de gente mal intencionada que está falando, mandando conteúdo, mandando coisas para as crianças de uma forma sutil e elas estão caindo nessa armadilha, porque obviamente são crianças, né? Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês, minha preocupação, e espero que isso também faça você pensar e começar a ver uma estratégia para ver como você pode falar sobre esse tema com aquela criança que você tem aí perto de você, seja na sua casa, seja os seus sobrinhos, primos e, sei lá, alunos, não sei, tá bom? Era isso para hoje, fica bem, a gente se vê por aqui.